cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Comigo. Boa noite, meus queridos. Boa noite, graça e paz. Shalom. Que o Senhor, o nosso Deus, possa hoje, mais uma vez, estar nos visitando, estar nos abençoando, estar falando aos nossos corações. E que a nossa palavra de hoje, a nossa reflexão de hoje, possa ser um alimento sólido para as nossas vidas e que nós possamos estar sendo abençoados por aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Deixa eu colocar meu microfone que eu acabei esquecendo, né? Vou colocar aqui, tá? Um segundinho só, por favor. Essa tecnologia nova, às vezes a gente se perde em alguns detalhes, né? Então pronto, já estou microfonado, não vou precisar ficar falando tão alto, né? Que Deus nos abençoe, meus queridos. Hoje foi um dia muito abençoado na minha vida, tive alguns desafios pessoais, mas Deus nos deu a vitória em todos eles, né? Hoje eu tive um cliente para atender com um problema muito sério, mas quero dizer, Deus está no comando, Deus está no controle de todas as coisas. E quando a gente vai imbuído de trazer soluções, Deus vai na frente e Deus resolve, né? Fui para o cliente preocupado porque havia se parado um sistema inteiro, né? Um sistema de ar-condicionado de uma fábrica inteiro parado, e a gente sabe o problema que isso pode significar. Mas em cerca de 40, 50 minutos chegamos lá, conseguimos diagnosticar o problema
uma solução simples, rápida e tudo voltou ao normal com a graça de Deus. Amém? Então Deus no controle, Deus no comando, Deus agindo nas nossas vidas, nós temos certezas que a vitória irá sempre nos acompanhar. E tem tudo a ver com o que nós estamos falando nesses dias, né? Vitórias, conquistas, setembro ser um mês onde nós possamos nos apossar do privilégio do decreto que Deus tem para as nossas vidas. Um decreto de conquista, um decreto de bênção, um decreto de vitória. Eu queria dar boas-vindas para você que já está conosco, queria dizer que a gente se sente muito honrado na tua companhia. Nós temos um propósito que nós assumimos desde o início deste período de pandemia, mantermos os nossos devocionais. Eu queria que você pudesse entender um dos grandes propósitos que nós assumimos e o porquê disso, né? O propósito é trazer alimento, é trazer esperança, é trazer fé, é trazer uma palavra profética para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para que esta chama da palavra, do ensino, da adoração, de olharmos para as coisas e vermos a palavra de Deus se cumprindo, a graça de Deus se manifestando, possa ser uma verdade nas nossas vidas. Quando a gente não coloca lenha na fogueira, a fogueira se apaga. Quando nós não colocamos combustível no carro, o carro para de andar. Quando nós não exercitamos a nossa fé, quando nós não exercitamos a nossa intimidade, nós perdemos aquilo que já temos por direito. Então, esse é o nosso objetivo. Estarmos aqui para que para que você, para que nós possamos estar sendo agraciados com aquilo que vem do alto para as nossas vidas, para nós nos mantermos firmes, fortes, focados, perseverantes. Amém? Falando em pandemia, em objetivos, hoje Bauru conviveu com uma notícia alarmante. Explodiu o número de casos positivos em um só dia aqui em Bauru. Acho que foram 243 casos positivos confirmados na cidade ontem. O que significa isso? Significa que a imprudência foi uma semente amarga que o cidadão bauruense plantou e que agora irá colher os seus frutos. Eu não estou dizendo que é certo, que é errado, eu não estou dizendo que pode, que não pode, mas eu estou dizendo que nós precisamos manter a vigilância, a perseverança, mantermos o foco. O inimigo não foi vencido ainda. O vírus está aí. O Covid-19 é uma realidade. Por mais que a medicina possa ter desenvolvido métodos de combate, métodos de tratamento precoce, métodos que trazem mais eficiência, mais segurança para a área clínica, o vírus ainda está aí. O vírus é uma realidade, sabe? Existem vírus que já foram exterminados, que já foram aniquilados. A gente não ouve quase falar de varíola, de sarampo, de poliomielite, né? Doenças que existiam e que foram combatidas e que foram erradicadas porque trouxe solução, trouxe vacina. Hanseníase, né? Uma doença cruel, a lepra, que hoje tem tratamento, tem cura. Mas a Covid ainda não tem cura. A Covid ainda existe remédios que podem surtir efeitos positivos e solucionarem o problema, ou em alguns organismos, em algumas pessoas, não ser tão eficiente, que leve que essas pessoas possam ainda serem submetidas a uma internação mais rigorosa, a irem por uma UTI, ter um processo infeccioso pulmonar, agravar-se e até mesmo ser entubado. Nós recentemente vimos o apóstolo Vale
sendo um homem que foi impactado por um agravamento do seu quadro clínico decorrente da infecção do Covid. Um fato que nos assombrou, que nos assustou e que acendeu um alerta nas nossas vidas. Meu querido, se você pode, permaneça em casa. Se você pode, permaneça-se nos critérios mínimos de isolamento. Se você pode, vá nos lugares devidamente paramentado, protegido, com EPI, para que você possa estar resguardado. Quando nós estudamos segurança, nós trabalhamos a nossa mente para nunca estarmos autoconfiantes de que nada irá nos acontecer, né? Eu não sei se você se lembra, há algumas décadas ninguém se usava cinto de segurança. E foram várias campanhas. Precisou ter multa para proibir a pessoa, né, para poder exigir que a pessoa usasse cinto de segurança. Por que tudo isso? Para poder condicionar a mente a não vacilar com relação àquilo que pode ser algo que venha trazer traumas para a sua vida. O que eu quero finalizar com isso tudo? Que nós precisamos crer na palavra de Deus, que nós precisamos crer no decreto que nós recebemos de Deus, que nenhum mal alcançará a nossa tenda, mas também nós não podemos ser incautos, tolos, nécios, vacilões e acharmos que não tem perigo, que está tudo normal, sabe? Aqui na minha mesa tem uma garrafinha de álcool 70% líquido, que eu chego aqui no meu ambiente, a primeira coisa que eu faço é higienizar minhas mãos. Eu venho da rua, eu venho de algum lugar, eu sento aqui no meu estúdio, eu higienizo, é cuidado, né? Vou para lugares que podem ter risco de contaminação, máscara. Estou trabalhando, a cada 10, 15 minutos, algo que eu vou fazer, atendo alguém, falo com alguém, higienizo minhas mãos. Nós precisamos ter zelo pelas nossas vidas. Nós precisamos ter cuidado pelas nossas vidas. Amém? Afinal de contas, nós somos conquistadores. E o princípio da conquista é termos vida. E termos uma vida abundante. A palavra de Deus fala que o inimigo não veio senão para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. O mal está aí. O mal concorre com o bem. E nós somos do bem. Temos um decreto de vitória sobre as nossas vidas. Meus pais estão me assistindo. Tem 6 meses que eu não vejo meus pais. Eles estão em casa, confinados, estão isolados, porque estão no grupo de risco. A saudade aperta no peito, mas a vigilância também é um procedimento que fala alto no nosso peito. Amém? Vamos lá, deixa eu saudar algumas pessoas que chegaram aí, que eu vi, que estão na nossa presença, Meus amados, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Meus pais estão conosco, pai, mãe, amo vocês de paixão, Sei tudo o que vocês são, tudo o que vocês fizeram, todas as bênçãos. Pastora Fran, pastor Marcel, Índio, Deus abençoe. Um grande amigo aqui que a live já nos proporcionou, que o nosso devocional nos trouxe, Marco Antônio, lá de Rio Claro. Deus abençoe você, meu querido. Deus abençoe sua vida. Mariana Rich, Deus abençoe você, Mariana, Sinésia, Pedro Pissarra, meu grande amigo também, que a live nos deu, Deise Cardia, Walter Pagani, um discípulo amado junto com a Luana, Beth Calil Monson, Deus abençoe você, Beth, Deus abençoe sua vida, Nina Dalben, que Deus possa lhes abençoar também, Nina. Meu querido discípulo Flávio, Deus abençoe você, Flávio. A Beth falando aqui, hoje aqui em Lins tivemos mais 2 mortes, muito triste. Sabe, Beth, existem pessoas que choram
existem pessoas que se assustam, existem pessoas que pranteiam e que lamentam, e existem pessoas que têm remorso. Tá? Remorso o que é? É um sentimento de omissão associado a arrependimento, remorso. Eu poderia ter feito e não fiz. Eu poderia ter agido e não agi. Eu poderia ter me prevenido e não preveni. E quando a gente vê essas notícias nos rodeando, nós nos assustamos. Porque tem os negacionistas que negam e acham que não vão acontecer nada. E tem os realistas que às vezes exageram. Nós precisamos tentar um ponto de equilíbrio para não enlouquecermos, mas também para não termos remorso na nossa vida. Amém? Então, vamos ter juízo, né, acima de tudo. O pastor Marcel conosco, Beth, minha mãe, Thelma também conosco. Que Deus nos abençoe, meus queridos. Né? Cissa Panini conosco também. Deus abençoe Cissa, João Vitor, Bispa Amanda. Deus abençoe Bispa. Né? Tantas outras pessoas com a gente, Fernando, meu amigo do pedal, minha querida prima Fátima, lá de Jabuticabal, Deus os abençoe. Eu queria hoje consolidar o que nós começamos ontem, né? Ontem nós falamos sobre a história de José, os decretos que estavam sobre José, quem era José. E depois eu fiquei me perguntando, será que todos que assistiram ontem a nossa live sabiam quem era José? Né? Às vezes, José é um personagem corriqueiro na nossa vida e às vezes é um personagem que nós não conhecemos a sua história bíblica. Né? Eu queria, antes da gente mergulhar na nossa reflexão de hoje, falar um pouquinho para você quem foi José. Né? Nós sabemos que existe uma história patriarcal que um dia Deus dá a Abraão um decreto que ele seria pai de uma grande multidão e que sobre ele estariam amparadas as bênçãos para as nações da terra. Então Abraão tem um filho, Isaque. Isaque tem outro filho que se chama Jacó. E Jacó é pai de 12 filhos. Dentre os 12 filhos, um dos filhos se chama José. E Jacó, sendo pai de José, com seus outros 11 irmãos, é o patriarca das 12 tribos de Israel. Cada um dos seus filhos é o precursor, é o líder, é o que legitima a cada uma das suas 12 tribos da nação de Israel. Uma herança genética, uma herança patriarcal. E a história de José é uma história muito linda. É uma história de superação, é uma história de conquista, é uma história em que José começa tendo um sonho. E José sonha com um principado, sonha com governo, sonha que ele teria grande poder nas suas mãos. E aquele sonho dele causa inveja, ciúme, causa desconforto dentro da sua casa com relação aos seus irmãos. E um determinado dia, os seus irmãos resolvem matá-lo. Matá-lo porque não se sentiam mais bem, se sentiam afrontados por ele, achavam que José seria alguém que queria dominá-los, escravizá-lo, né? Bobagens. E jogam José dentro de um poço, e um dos irmãos fala assim, não vamos matar, não vamos sacrificar José. Vamos fazer o seguinte, vem passando aí uma caravana de midianitas, né, de ismaelitas, vamos vender José. E eles vendem José como escravo para aquela caravana. E aquela caravana leva José para o Egito. E no Egito, José é vendido para ser escravo a um homem chamado Potifar, oficial da guarda de Faraó.
eunuco. E dentro da casa de Potifar, José se destaca, José administra aquela casa com maestria, José prospera, José é abençoado, José honra o seu senhor. Mas dentro da casa de Potifar havia uma mulher, a esposa do seu senhor, né? E esta mulher alicia José. Esta mulher queria se deitar com José. E José foge, José renuncia, José não cai naquela tentação. Mas um dia, aquela mulher furiosa, desejosa, né? Aquela mulher possuída, agarra José, arranca-lhe a roupa e ele sai correndo. E nisso ela chama os oficiais da casa e fala: ele tentou me estuprar, tentou ter relação comigo. E Potifar, um homem, um oficial, joga José na cadeia, prende José injustamente, incorretamente. Mas na cadeia José continuava prosperando, na cadeia José continuava sendo abençoado, na cadeia José continuava exercitando a sua liderança. E José se destaca ali, naquele outro ambiente. E onde ele estava, José prosperava. Na cadeia, José interpreta o sonho do copeiro e interpreta o sonho do padeiro, do rei. E um dia ele olha para esses homens e fala assim: vocês vão se lembrar de mim diante do Senhor, diante do teu rei, diante de Faraó. E José deixa-se passar o tempo passa, e um dia Faraó tem um sonho que ninguém consegue interpretar. E um dos homens a qual José havia interpretado o sonho fala assim: Faraó, eu conheci um homem lá na prisão, José, ele pode interpretar o seu sonho. E José é chamado diante de Faraó, e José interpreta o sonho de Faraó. José havia interpretado o sonho de Faraó, que tinha sonhado com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E José interpreta aquele sonho e diz: as 7 vacas gordas são um período de grande bênção que virá sobre o Egito, grande prosperidade. Mas seguidos 7 anos de grande provisão, de grande prosperidade, virão 7 anos de muita escassez. E José fala para Faraó: é preciso administrar nos 7 anos de fartura, para que nos 7 anos de escassez o reino possa ser ampliado. E não falte nada, mas pelo contrário, as coisas se multipliquem e possa haver provisão e prosperidade na terra do Egito. E Faraó, assustado, deslumbrado com aquela interpretação, coloca José como sendo governador do Egito, o segundo homem na hierarquia do Egito. Acima de Faraó, aliás, abaixo de Faraó, só existia José. E há triunfo, e há conquista, e a terra do Egito se multiplica, é abençoada, e passam-se os 7 anos de vacas gordas, de grande provisão, de grande abundância. Vem os 7 anos de escassez, e a família de José volta para o Egito, vai para o Egito, à busca de comida, porque estava passando fome. E José, governando o Egito, salva a sua família, dá amparo, traz à sua família um alicerce para que não perecesse, para que não morresse. Em suma, em linhas gerais, essa é a história de José. E eu queria hoje refletir com você numa palavra que está em Provérbios e usar o exemplo de José para consolidar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Provérbios capítulo 3, verso 5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Amém?
uma palavra de sabedoria para as nossas vidas, né? Confie no Senhor de todo o teu coração. Confie no Senhor de todo o teu ser, de todo o teu conhecimento, de toda a tua vontade, de todos os teus sentimentos. Confie no Senhor e não se apoie naquilo que você acha que sabe, no seu entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele, o Senhor, endireitará as suas veredas. Amém? Graça e paz, José. Deus lhe abençoe, Deus prospere os seus caminhos, o guarde, o abençoe poderosamente. Amém? Então, eu queria que você hoje pudesse compreender, né? Existe algo que nós devemos fazer nas nossas vidas que está associado não ao que somos, mas ao que Deus sabe que somos, ao que Deus tem de destino para as nossas vidas. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós não somos mais donos de nós mesmos. Nós devemos negar a nós mesmos para que o Senhor possa agir nas nossas vidas, para que o Senhor possa nos conduzir. Sabe, nós vivemos uma geração de mimimi. Nós vivemos uma geração, olha a Cissa chegando, Deus abençoe Cissa, Deus seja louvado pela sua vida. Nós vivemos uma geração onde o homem quer estar no centro, né? O homem não vai estar no centro. Nós precisamos viver com Deus no centro das nossas vidas, né? O teocentrismo versus o homem no centro, o antropocentrismo, né? Deus vai estar sempre no centro, Deus vai estar nos conduzindo, Deus vai estar nos legitimando, Deus vai estar fazendo tudo ao nosso favor. Porém, a questão é, quando nós entregamos algo a Ele, nós confiamos realmente que aquilo que nós entregamos para Ele vai ser bem cuidado? Então, quando você olha e ore para Deus e fala assim, Senhor, eu entrego a vida do meu filho nas Tuas mãos. Eu entrego a minha saúde financeira nas Tuas mãos. Eu entrego tudo que sou, tudo que tenho em Tuas mãos. Por que é que a gente fica querendo fazer cabo de guerra com Deus? Depois que nós entregamos tudo para Ele. Se nós entregamos, nós precisamos confiar e saber que Deus irá nos conduzir por uma vereda justa, endireitará os nossos caminhos, traçará os planos corretos, fará com que as bênçãos venham sobre nós e que nós não precisamos mais ficar correndo atrás daquilo que nós achamos que é solução ou daquilo que nós achamos que não é solução. Meus queridos, que nós possamos viver a plenitude disso tudo. Porém, algumas coisas nós precisamos aprender com a história de José. Os irmãos de José destilaram ódio, destilaram ciúmes, destilaram inveja sobre José. Quando nós analisamos esses 3 itens do comportamento de um homem, de um indivíduo, nós sabemos que esses 3 sentimentos são destrutivos e não nos conduzem a conquistas. Pelo contrário, nos conduzem a derrotas, nos conduzem a frustrações, nos conduzem ao fundo do nosso poço. Ódio é algo que trava o nosso coração. Agir com ódio, agir com rancor, é muitas vezes aquela pessoa que ela é picada pela cobra
e de raiva, de ódio, de rancor, quer matar a cobra. E se esquece que o veneno da cobra está circulando no seu organismo. O ódio mata por dentro. O ódio nos mata. E muitas vezes as pessoas que nós estamos odiando, as circunstâncias que nós estamos odiando, não estão nem aí para a gente, nem aí para nós. Então, ódio, ciúme, inveja, vira a página disso na sua vida. Deus tem algo especial para você. Deus tem um projeto para a tua vida. Deus tem um destino maravilhoso para você. Você não precisa se preocupar com o que o outro tem, com o que o outro faz, com o que o outro deixa de fazer. Você não precisa se preocupar em revidar algo que alguém fez para você e que você não gostou. Você não precisa se preocupar com o comportamento das outras pessoas. Porque quando você estiver se preocupando com o comportamento das outras pessoas, você vai estar se esquecendo de se preocupar com você mesmo, com o que você precisa, com aquilo que é o decreto de conquista que Deus tem para você. Porque você vai estar focado naquilo que não é teu, naquilo que não é para você, naquilo que não é direito teu. Meu querido, minha querida, lance fora o ódio, o ciúme, a inveja da sua vida. Pare de se preocupar com aquilo que não é teu, foque naquilo que é teu. Entenda, por mais que sejam as dificuldades que você esteja passando, por maiores que sejam os obstáculos que estão se levantando diante de você, por maiores que sejam os desafios que você esteja vendo, por maior que seja o gigante que está diante de você, você precisa crer, sem duvidar, que o Senhor está no comando, que o Senhor quem te legitimou, que o Senhor quem prometeu, e que se Ele prometeu e ainda não cumpriu a promessa na sua vida, você sairá vitorioso de tudo aquilo que tem se levantado contra você, contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. E você vai poder dizer: eu aprendi, eu cresci, eu adquiri sabedoria, porque o meu Deus não falha. José foi vendido como escravo, trabalhou como escravo, sofreu calúnia, foi preso como um estuprador, mas no final Deus o exaltou, porque o projeto, o propósito e o plano de Deus para a vida de José iriam se cumprir, iriam se consolidar. E tudo estava associado para que José pudesse ter sido testado, provado e aprovado. Nossas dificuldades, muitas vezes, nossos perrengues, nossos desafios, nossos desertos, são para nos capacitar e para nos aprovar. Então, diante das nossas dificuldades, diante dos nossos desafios, diante dos nossos perrengues, saiba que você não pode negociar os seus valores. Integridade, honestidade, santidade, retidão, competência, proatividade, busca por objetivos. Nós vimos ontem isso. Vai nos conduzir à conquista verdadeira, vai nos conduzir ao propósito que Deus tem para cada um de nós, vai trazer à existência o decreto de Deus para cada um de nós. Meu querido, você foi chamado para conquistar. Lembre-se disso, não duvide disso, desfrute deste decreto para a tua vida, desfrute daquilo que o Senhor prometeu. Afinal de contas, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
O Senhor é o nosso Deus. Amém? Uma outra coisa que a gente precisa compreender na história de José é que existe a aparência do mal. E se nós queremos conquistar pelo nome do sangue do Cordeiro, pelo nome do Senhor, pelo projeto de Deus nas nossas vidas, existe algo que pode roubar a nossa bênção, algo que pode roubar a nossa conquista. Sabe? Quando nós olhamos o livro de Romanos, capítulo 8, fala assim, que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem principado, nem potestade, nem a morte, nem o porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus que já foi derramado. Deus lhe ama, Deus lhe abençoa, Deus é contigo. Porém, existe algo que nós não podemos fazer, porque se nós fizermos, as mãos do Senhor são retiradas da nossa vida. Que é quando nós erramos, quando nós transgredimos os seus ensinos, quando nós não respeitamos a palavra de Deus para a nossa vida, quando nós não respeitamos o decreto que Deus estabeleceu para nós. Deus estabelece para o homem mandamentos, Deus estabelece para o homem regras de convívio, de condução, de adoração. Como está a sua vida diante do Senhor? Sabe? Nós precisamos vigiar todos os dias das nossas vidas. Vigiar não é só contra o vírus chamado Covid, mas é contra um vírus chamado pecado, contra um vírus chamado tentação, contra um vírus chamado carne, carnalidade, desejos da nossa carne, inclinados para o erro, inclinados para a transgressão, inclinados para a iniquidade. Nós precisamos estar firmes, focados para sermos aprovados. Sabe? Quando um aluno, ele vai concluir o seu curso, ele passa por uma prova, ele passa por uma aprovação. E se ele for reprovado, na minha época perdi o ano e voltava para fazer o ano de novo, voltava para fazer de novo. Sabe por que existem pessoas que vivem os ciclos traumáticos na sua vida? Porque ela passa pelo ciclo, o ciclo a forja, o ciclo a testa, o ciclo a capacita, mas na hora dela ser aprovada e passar de fase, ela erra e retrocede, para poder fazer o ciclo novamente. Você compreende isso? Você consegue saber que a tua vida é um processo? E que Deus se move através dos processos que vão nos levando de degrau em degrau até atingirmos a estatura de varão perfeito? Deus tem projeto. Só que o projeto de Deus nunca será mal feito. O projeto de Deus nunca terá um acabamento ruim. O projeto de Deus nunca será pela metade. O projeto de Deus nunca será falho. O projeto de Deus sempre será bom, agradável e perfeito, como é a sua vontade. Você é um projeto de Deus. Você é um projeto que será capacitado, que será testado, que será aprovado. E pela graça que vem através do Espírito Santo na sua vida, você se fortalecerá contra as tentações deste mundo, contra as provações, contra o pecado, contra o erro. E a tua mente será alinhada com a mente de Deus, para que você possa dizer: eu sirvo ao meu Senhor, eu respeito os seus mandamentos, eu exercito a honra, e por eu exercitar a honra, eu tenho o poder, a autoridade sobre a minha vida. Sabe? Nós precisamos compreender que nós não podemos nos servir do pecado, nem do erro
e nem da transgressão. Nós precisamos estar isentos de culpas para que Deus possa nos abençoar. Quando nós olhamos para o cenário da conquista de José no Egito, duas coisas são imprescindíveis da gente também refletir: remorso e perdão, né? Quanto remorso havia naquele coraçãozinho de José. Quanto medo havia no coração dos irmãos de José. Quanta coisa ruim tinha guardado dentro do coração daqueles homens. Quanta podridão. Quanta podridão. Os irmãos de José haviam mentido para seu pai Jacó, falando que José havia sido morto por um animal selvagem. José não tinha liberado perdão ainda para os seus irmãos depois de 20 e tantos anos. Mais de 27 anos se passaram. Meu querido, minha querida, o remorso e a falta de perdão corroem, destroem e apodrecem o coração do homem. E como nós lemos no verso de Provérbios, confie no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie nos teus argumentos, não se apoie nos teus entendimentos. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, para que Ele possa endireitar as tuas veredas. Veredas também são caminhos. Perdoe, peça perdão, elimine o remorso da sua vida. Sabe por quê? Olha, existem desígnios que Deus faz, que Deus prepara, e nós somos os instrumentos para que a palavra de Deus se cumpra. Creia nisso. Sabe? Reflita comigo algo e você vai poder se encher nesse momento. Se José não estivesse no Egito, se José não tivesse sido plantado no Egito antes, José foi plantado no Egito. José foi uma semente plantada no Egito. Preste atenção nisso. José foi uma semente que Deus plantou no Egito para que ela pudesse crescer, para que ela pudesse ser uma estrutura sólida, para que quando a descendência patriarcal que estava sobre Abraão, Isaque e Jacó, seus 12 irmãos, chegassem no Egito, perecendo, morrendo, passando fome, passando necessidades, José estaria lá, plantado, para ser pilar, para poder ser salvação, para poder ser restituição, para poder trazer salvação e perpetuação da promessa de Deus para o patriarca Abraão. Porque se José não estivesse onde ele estava, a nação de Israel teria morrido. Eu quero lhe dizer, por maior que sejam os teus desafios, por maior que sejam os seus traumas, por maior que seja o tratamento que Deus tem feito na tua vida, Ele tem um propósito de salvação para você. Não só para você, mas para você, para a sua casa, para a sua família e para toda a tua descendência. Permaneça-se firme, focado, obediente. Sabe por quê? Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus.
Todas as coisas concorrem para a bênção, todas as coisas concorrem para a conquista, todas as coisas concorrem para o testemunho, todas as coisas concorrem para a tua vitória, porque você tem se declarado diante do Senhor como alguém que lhe ama, que lhe serve, que lhe é obediente, que lhe é fiel, que lhe presta adoração, honra, louvor. Creia que a sua palavra, a palavra dos céus, a palavra de Deus está derramada sobre a sua vida para lhe trazer vida, para lhe trazer conquista, para que o sobrenatural de Deus seja manifesto e você possa ser um pilar plantado para a salvação. Um pilar plantado para que os desígnios de Deus se cumpram através do mover dele em você. Assim como foi com José, o Senhor será contigo. Assim como a palavra de Deus respaldou a José, a palavra de Deus te respalda a conquistar, a triunfar, a declarar: eu e a minha casa seremos salvos, eu e a minha família seremos amparados pelas mãos do Senhor, eu e as minhas gerações teremos as bênçãos do Deus eterno e todo-poderoso. Meu querido, minha querida, não duvide, exercite a tua fé. O Senhor te plantou, o Senhor tem te instruído, o Senhor tem visto você crescer e o Senhor fará de você um homem e uma mulher abençoado, assim como foi José, assim como conquistou José, assim como José viu seus sonhos se realizando, assim como José governou, assim como José administrou, assim como José triunfou, assim será esta palavra rema sobre a sua vida. E só quem toma posse se manifeste em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar pela sua vida. Eu queria que você pudesse se apresentar diante do Senhor. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei quais são as muralhas que se levantaram diante de você, nem tampouco os gigantes que você tem enfrentado, mas Deus sabe todos eles. E assim como um dia Davi foi enfrentar Golias e disse: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, hoje você dirá: eu me levantarei contra este meu desafio, em nome do Senhor meu Deus, e pelo sangue do Cordeiro eu serei um vencedor. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus e profetizar a vitória nas nossas vidas? Setembro é mês de conquista. Setembro é mês de rompimento, semente de bênção. Setembro é mês de vitória. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai, nós queremos ser como foi José, um homem firme, íntegro, um homem que diante de todos os teus perrengues, de todas as suas aflições, de todas as suas dificuldades, não se vendeu, mas foi, meu Pai, capacitado, legitimado, provado e aprovado, meu Deus. E foi uma semente plantada no Egito, uma semente, Senhor, para ser repouso, para ser consolo, para trazer restituição, para trazer proteção aos teus escolhidos, para trazer proteção à família patriarcal. Assim, meu Deus, nós também cremos que o Senhor tem nos tratado, que o Senhor tem nos provado, que o Senhor tem nos capacitado, que o Senhor tem nos testado dia após dia. E nós te pedimos, Senhor,
que nós possamos viver um rompimento nas nossas vidas. Pai, nós profetizamos, nós declaramos e nós liberamos a palavra de vida, uma palavra de conquista para o mês de setembro, Senhor. Setembro, o mês de vitórias, o mês de conquistas, o mês, Senhor, onde nós nos moveremos e andaremos com os olhos focados na promessa que o Senhor nos deu, para que os nossos sonhos, Senhor, se realizem, para que as nossas vontades, Senhor, possam estar alinhadas à Tua vontade, para que os nossos olhos, Senhor, vejam a visão de futuro, de conquista, de triunfo, que o Senhor tem prometido aos Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, que hoje esta palavra profética de provisão, de prosperidade, de vida abundante, que esteve um dia ungida, celebrada e consolidada sobre a cabeça de José, seja derramada sobre cada um de nós, meu Pai. Uma unção de administração, uma unção de visão, uma unção, Senhor, onde os Teus sonhos serão os nossos sonhos e nós veremos, meu Pai, um modelo de governo, de triunfo, de conquista, de administração, seja nas nossas vidas pessoais, seja nas nossas vidas familiares, seja onde estivermos, Senhor, a Tua bênção nos alcançará. E nós seremos, meu Pai, impactados pelo Teu milagre. Pai, nós cremos em sinais, milagres, prodígios e maravilhas. E desta forma, meu Deus, eu peço que o Teu Espírito Santo haja em nosso favor. Que os céus estejam abertos, Senhor, e que as Tuas bênçãos nos alcancem para podermos ver, triunfar e conquistar em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus queridos, não duvide daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Não duvide daquilo que o Senhor prometeu. Permaneça-se firme, forte, focado, e que este nosso devocional possa trazer mais uma vez na tua vida autoridade, certeza, força, perseverança, para que você se mantenha alinhado com um farol chamado Jesus, a luz do mundo, te guiando, te protegendo, te abençoando e te livrando de todos os males. Assim seja. Amém, amém e amém. Meus queridos, amanhã, sexta-feira, dia de Shabat. Convido para você estar conosco, uma palavra de vida, uma palavra de alegria, de gratidão, uma palavra de conquista para você e para mim, para nós, em nome de Jesus. Se você puder, compartilhe este vídeo. Se você puder, compartilhe com alguém esta mensagem, para que essa pessoa também possa estar sendo abençoada. Amém? Deus seja louvado por você, pela sua casa. Dê graças, agradeça pela conquista. O novo de Deus chegou para você. A tua conquista chegou em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Meus queridos, graça e paz. Shalom, shalom, shalom. Até amanhã às 19 horas. Deus os abençoe. Todos reunidos no mesmo lugar.
todos desejando tua presença. Todos